Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade e as Escrituras, canal Mistérios sobre a Bíblia. É uma honra, é um prazer estarmos mais uma vez aqui para nós darmos uma meditada e desmistificarmos tudo que o sistema religioso, ao longo desse 1700 anos, manipulou, né? Tudo que eles colocaram no seu fermento. E neste vídeo nós vamos falar sobre igreja. O que seria a igreja de Cristo? O que seria a igreja do Messias? Bem, no primeiro século, quando o Messias acabou de ser morto, crucificado e deu início à nova aliança, né? Igreja era um grupo de pessoas que acreditavam no Messias. Um grupo de pessoas que seguiam o Messias. E você pode comprovar isso na carta de Paulo aos Romanos, aos Éfesos, aos Gálatas. E ele começa a sua carta dizendo: a igreja que está em sua casa. Saudai a igreja que está em sua casa. Por quê? Porque igreja era um grupo de pessoas que criam no Salvador. Igreja não era uma construção humana, não era um lugar sacro. No primeiro século, ninguém alugava ou construía uma edificação com 4 paredes e portas largas e ali abrigava as pessoas que criam no Messias. Não, a igreja do primeiro século era um grupo de pessoas que criam no Messias, né? E tanto que lá em Atos dos Apóstolos 7, logo no início do Atos dos Apóstolos, quando Paulo ainda não tinha tido um encontro com o Salvador, ele estava indo para Damasco trucidar a igreja do Salvador. E como que ele ia trucidar a igreja do Salvador? Indo num lugar, num tabernáculo, numa construção humana? Não, ele ia trucidar a igreja do Salvador entrando pelas casas, porque a igreja estava nas casas. Nas epístolas que ele escreve, ele se dirige às pessoas como igrejas. Tá? Igreja nunca foi um lugar sacro, igreja nunca foi uma denominação, igreja nunca foi uma construção humana, nada disso. Igreja nunca foi um lugar físico. Igreja era um grupo de pessoas que acreditavam no Salvador. Então era a igreja do Salvador. Amém? Essa ideia aí de uma igreja ser um lugar sacro, uma construção humana, ela veio existir nos anos 300, através do imperador Constantino. Ele deu início a essa ideia. Não existia hierarquia religiosa, como o próprio Salvador diz lá em Mateus 23, ninguém deveria se usar o título de pastor, de guia, de mestre, de professor, né? E ele diz, olha, aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor. Né? Em outra passagem lá em Lucas, ele diz, os gentios, os pagãos, né? Eles têm príncipes, eles têm reis, eles têm comandantes, tem pessoas que comandam a vida deles. Contudo, com vocês, meus seguidores, não será assim. Então, além da igreja do Messias não ser um lugar sacro, não ser um lugar físico, não ser uma construção humana, a igreja do Messias não tinha hierarquia. Por quê? Porque somos todos irmãos, somos todos iguais, nós somos um membro do corpo do Messias. E entre os membros de um corpo não tem um membro mais importante que o outro. Todos trabalham em função do corpo. Mas voltando aqui ao terceiro século, o Constantino se converteu ao cristianismo, né? Supostamente falando, foi uma grande armação
E ele ali institucionalizou a religião. Aí começou a criar a hierarquia, começou a criar lugares sacros, né? Construções para abrigar os novos convertidos ao suposto cristianismo, né? Criado por ele. Aí depois, lá no século XV, os protestantes, através de Lutero, gostaram da ideia, né? E copiaram. Então, essas denominações que tem aí hoje não foram nada criadas pelo Salvador, por Deus, não. Isso são criações humanas. Isso começou com Constantino no ano 300 e foi copiado por Lutero e os protestantes ali a partir do século XV. E eu vou botar um vídeo aqui a seguir que você vai poder comprovar, né? No vídeo, o locutor fala que Paulo escrevia para as igrejas que seguiam o Salvador, que serviam o Salvador, e essas igrejas estavam nas casas. Não é uma construção sacra, não é um lugar físico, né? Não tem hierarquia. Na igreja do Salvador não tem esse negócio. Amém?